Senhor nosso Deus, como é bom estarmos na Tua presença, Pai. Como é bom desfrutarmos da Tua mesa, na companhia dos irmãos, da Tua igreja, do corpo que o Senhor comprou com Teu sangue. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. E se não for o Teu Espírito, Senhor, nós não entenderemos a Tua palavra e nem seremos capazes de aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia. Portanto, nessa oração queremos Te suplicar que Tu venhas visitar a cada um de nós nessa tarde, nessa noite. Venha falar aos nossos corações. Venha tirar de nós o coração, às vezes endurecido e frio, Pai, mas aqueça o nosso coração com as Tuas verdades, pois nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir o texto do profeta Isaías. Texto do profeta Isaías, capítulo 42, versos 1 a 9. Isaías 42, 1 a 9. Tem a página aí? Qual é a página? Oi? 635, a página do Antigo Testamento, 635. A palavra de Deus diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir-lhes os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Irmãos, nós estamos numa época do ano onde a gente observa que há uma mudança total na estética daquilo que a gente vê pela cidade, né? Nós vemos luzes brilhando em vários lugares, a gente vê árvores montadas. Esse ano, infelizmente, a crise atingiu a árvore da Lagoa, né? Aquele espetáculo de luzes que juntava toda a carioquice do Rio de Janeiro para assistir, para estar lá naquele dia da celebração da árvore e essa coisa toda. Nós vemos casas mais enfeitadas que outras, e parece um movimento que a cada ano aumenta mais, dessa busca por uma estética natalina cada vez mais perfeita, mais bonita. Eu, essa semana, conversava com uma colega minha que mora lá em Dallas, e ela falou assim: eu tenho na minha casa um trenó, e eu monto todo ano no meu jardim um trenó com Papai Noel, e faço aquela decoração fantástica, porque a minha vizinhança, ela tem uma disputa de casas, qual é a casa mais enfeitada e mais bonita. E aquilo me fez parar para pensar o quanto, muitas vezes, toda essa estética e toda essa atmosfera que envolve a gente não desvanece em nós as verdadeiras verdades do Natal. As coisas mais profundas que o Natal e o Advento querem trazer para nós. O quanto a gente não é levado a
a olhar as coisas de uma forma superficial. E muitas vezes, muitas pessoas, quando retiram esses enfeites, se veem diante de uma vida vazia, sem significado, sem propósito. Afinal, para que isso? O que essas coisas querem dizer? Esse texto que a gente leu aqui, é um texto bastante conhecido, um texto do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías, para mim, é um dos que eu mais gosto de estudar, de ler, porque eu vejo como Deus opera na história e a revelação que ele trouxe a Isaías. Isaías foi um profeta que viveu mais ou menos no século VIII, lá pelos idos do ano 740 antes de Cristo. Ele foi comissionado por Deus e ele escreveu, então, esse texto enorme, que é um belíssimo texto, né? São 66 capítulos, e é um livro interessante, porque é um dos livros que foi mais preservado no achado dos manuscritos do Mar Morto. Eu tive a oportunidade de ir lá e ver, e é belíssimo ver que a história do nosso Deus foi preservada num manuscrito que data do 2º século antes de Cristo, esse lá do manuscrito do Mar Morto. Mas esse texto de Isaías, o conjunto inteiro da obra dele, fala de coisas que Israel estava vivenciando naquele momento, mas também fala de algumas profecias que viriam logo depois. Então é muito difícil, às vezes, no texto, a gente saber quem é quem, o que está acontecendo, quem são os atores do que Isaías está ali dizendo. Às vezes é o próprio povo de Israel, às vezes é um rei que está se levantando. E nesse capítulo em particular, intitulado O Servo, né? O meu servo, surgem muitas perguntas, porque Isaías trata como servo ele mesmo, quando Deus chama ele de servo, Ezequias, o rei, Jeremias, ele trata de várias pessoas. Ele até diz que, por exemplo, Ciro, que era um imperador ímpio, Deus chama Ciro de servo. Então, há uma série de exemplos no texto de Isaías, onde a pergunta é, afinal, quem é esse servo que Isaías está tratando? Nesse capítulo 42 em particular, é evidente que este servo que aqui está não é o coletivo de Israel, porque também Isaías trata Israel como servo. Porque quando você olha o texto, você vê que este servo fará coisas que um homem normal não consegue fazer. Ele vai promulgar um direito, ele vai promulgar um direito ao pacto, uma coisa totalmente relacionada a Deus. Ele vai tirar a gente da escuridão, da cegueira, ele vai curar pessoas. Então, a gente vê que, nesse caso, diferentemente do capítulo anterior, você pode ver lá no capítulo 41 e no capítulo posterior, que é o 43, você pode ver que aparece o servo sendo Israel, mas neste caso, essa pessoa é uma pessoa que tem um poder especial. E é muito bonito ver no texto de Isaías todos os atributos de Deus estampados ali, porque Isaías identifica, inclusive nesse texto, um sujeito oculto. Porque o texto diz: o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, sobre quem pus o meu espírito. Isaías está falando do próprio Yahvé. E quando você olha o texto inteiro, de todos os capítulos de Isaías, ele fala que Yahvé o chamou, que Yahvé é esse Deus eterno, glorioso, reto, todo-poderoso, um Deus redentor, salvador do seu povo, um Deus que guarda o pacto, que não se esquece da sua aliança, um Deus que afirma, que garante que os seus propósitos ficarão firmes, que confortará o povo, que garantirá seu sustento, sua proteção. Pois bem, quando chegamos neste servo, a dica para entender está no Novo Testamento, porque o texto de Mateus, que Mateus cita inclusive Jesus,
ele conta uma história e ele usa exatamente o texto do profeta Isaías, no capítulo 42. Se você conferir, o texto de Mateus 12, 15 a 21, registra aquele momento em que Jesus havia curado um homem de mão ressequida no templo e os fariseus estavam procurando alguma forma de matar Jesus, já porque ele tinha curado um homem no sábado. E aí Jesus, então, sabendo disso, diz o texto, se afastou dali, muitos o seguiram. Estou lendo Mateus 12, 15. E a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Portanto, irmãos, este servo do Isaías, do capítulo 42, é claramente o Cristo, o Messias que haveria de vir. Como também é o servo sofredor do capítulo 53, como também é o servo do capítulo 61, que diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, todos esses textos apontam para Jesus, e isso é belíssimo, porque esse texto de Isaías 42 traz muitas verdades importantes para você e para mim, e é sobre elas que eu queria falar nessa noite. Eu queria destacar 3 verdades importantes. E eu queria chamar essa reflexão, esse sermão, com o seguinte tema: as bênçãos do advento. Não as bênçãos estéticas, do prazer de olhar a coisa bonita, mas as bênçãos que vêm através do Cristo. E a primeira delas, irmãos, está dita aí no verso 1. É a bênção do direito ao pacto. A bênção do direito ao pacto. O texto diz: eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Ele promulgará o direito para os gentios. Esse servo, ele iria anunciar, manifestar um pronunciamento judicial a respeito dos gentios. E os irmãos sabem quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles estrangeiros que estavam fora do pacto de Israel. Deus havia escolhido o povo de Israel para ser luz para os gentios, para, através do povo de Israel, anunciar a vinda do Redentor. Todas as nações ao redor eram consideradas estrangeiras. E Moisés nos ensina, lá no Êxodo, que essas nações não poderiam participar da aliança. Você pode encontrar isso em Êxodo no capítulo 12, quando Moisés diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Se nós vivêssemos na época de Moisés, como gentios que somos, a menos que haja aqui entre nós algum judeu, nós deveríamos passar por esse sinal da aliança e do pacto com Deus, que era a circuncisão. Então nós éramos considerados pessoas de fora. E o texto diz que este servo viria promulgar o direito a esta aliança. Um direito que não era de nascença. Imaginem o povo vivendo em trevas, sem ter as bênçãos do pacto de Deus. É assim que o texto diz. E é legal porque Paulo, quando escreve aos Efésios, ele faz uma referência muito contundente sobre isso. Porque ele diz lá em Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos sem Cristo e éramos estranhos às alianças da promessa, ou seja, essas alianças do passado, que Deus havia feito com o povo dele, chamado Israel,
Nós estávamos alheios, e diz lá no capítulo 2, verso 11 a 13, o seguinte: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, o Natal, o Advento, é essa notícia que nos insere no pacto da redenção, que nos tira de uma situação de escuridão, de perdição, de estar totalmente largado ao léu, à mercê dos fatos da vida, e nos insere num pacto seguro, onde Deus é o nosso Senhor e onde Ele garante a nossa redenção. E essa é a verdade do Natal, que precisamos guardar no coração. Com o Advento, Cristo restaurou em você e em mim o pacto dessa redenção. Isso por si só tem que ser uma verdade tão basilar na nossa história, que precisa nos acordar dia a dia e nos dar segurança e alegria, porque nós fomos inseridos no pacto do Deus Criador. E essa é uma bênção impressionante. É uma bênção que custou o preço de sangue, como falamos na ceia. Custou o preço do seu Filho, que veio, viveu entre nós, encarnou, cresceu, virou adulto, viveu como um de nós e foi para a cruz, porque Ele tinha um objetivo. Ele tinha o objetivo de resgatar a bênção do pacto para você e para mim. Então essa é a primeira verdade que eu queria que nós guardássemos. A segunda verdade é que este Redentor, este servo, ele é um Redentor compassivo. O texto diz no verso 2 e 3 o seguinte: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. O texto de Mateus que a gente leu já nos dá essa dica, porque Jesus fez o milagre e falou: não quero que fale para ninguém, eu não quero publicidade, eu não quero gritaria por aí dizendo é o Messias, é Jesus, eu não quero isso, eu quero discrição, eu quero silêncio a respeito do que eu estou fazendo. Jesus não promulgou ou propagou o seu auto-ministério, falando a todos os pulmões. Ele foi um servo que, sem gritar na praça, fez a sua voz ouvida. A quem? Aqueles que estavam fracos, impotentes e frágeis. Irmãos, a cana quebrada é a imagem daqueles gravetos pisados pelo gado, da onde você não tira basicamente mais nada. O que faz uma cana quebrada é frágil, é a imagem da total impotência. A torcida que fumega é aquele paviozinho que está no final da combustão e sobra um vermelhinho, um laranjinha de brasa lá, está quase apagando. E ele diz que esse Redentor seria compassivo a ponto de não apagar esse pavio, a ponto de não esmagar uma cana que já está quebrada. Esse Redentor Messias, ele tem uma compaixão tremenda por nós, porque ele viveu e andou entre nós, e ele viu o nosso sofrimento. Todos nós temos marcas da vida, todos nós, em algum momento da vida, fomos quebrados, todos nós, em algum momento da vida, sentimos a chama da nossa fé lá pequenininha, quase apagando, um fiapinho de brasa, mas a palavra diz
que Ele não vai apagar, porque Ele é compassivo, porque Ele tem compaixão por nós, porque Ele sabe como é o nosso sofrer, Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe das nossas lutas. O escritor aos Hebreus diz que, lá no capítulo 4, verso 15, diz o seguinte: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mateus, escrevendo a respeito, escrevendo de Jesus, Jesus mesmo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso Deus é um Deus que carrega os nossos fardos, gente. É um Deus que nos pega quando estamos destruídos com uma cana quebrada, como quando estamos quase apagando com uma torcida que tem uma chamazinha, um pouquinho de brasa ainda. Ele vai e assopra, Ele vai e nos dá ânimo, Ele vai e nos coloca nas suas mãos, Ele carrega o nosso jugo, a canga, aquela canga que está sobre o boi, que quando você vê o boi arando, e aquilo ali deve ser de extrema, se for mal colocado, deve machucar o animal, e aquilo só deixa o animal fazer certos movimentos. Ele está dizendo que a canga dele, que esse jugo dele é suave. Deus quer nos direcionar na suavidade do seu amor, gente. Ele quer que a gente ouça a voz dele e caminhe debaixo da direção dele. Ele nos toma pelas mãos e cuida de nós. Sabe exatamente o estado da nossa fragilidade. E Ele sabe e nos assiste na hora da tribulação. Não esqueça disso. Natal é celebrarmos um Deus compassivo, que cuida das nossas dores, que cuida das nossas aflições e das nossas dificuldades. Mas também, e por fim, o advento nos traz a bênção da libertação. E o texto diz no verso 6 e no verso 7, o seguinte: eu sou o Senhor, capítulo 42, versos 6 e 7. Te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Não é uma pessoa comum. Este é o Redentor, este é o Messias que havia de vir. E quando lemos no Evangelho de Lucas, o texto em que Jesus relata que entrou na sinagoga e leu o livro do profeta Isaías, lá em Lucas 4, 17 a 21, vemos ele lendo o texto do capítulo 61, que diz, e eu já citei: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo ele fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Jesus fez a ponte agora entre o texto de Isaías, em 61, que tem trechos do texto de 42, com a vida dele, com o ministério dele. Irmãos, Jesus, obviamente, tem o poder de resgatar o homem da sua condição social, do seu sofrimento social, através da igreja, através do poder da multiforme graça dele manifestada na igreja, através da obra social da igreja, mas, sobretudo, e de forma mais ampla, Jesus tem o poder de nos libertar espiritualmente. E essa é uma das verdades do advento. A bênção da libertação espiritual, a bênção daquele que nos liberta das nossas próprias mazelas. Irmãos, não há poço de pecado
do qual Jesus não possa nos retirar. Não há passado que Ele não possa restaurar. Não há história que Ele não possa mudar. Ele tem o poder de transformar as nossas vidas e transformá-las espiritualmente. Muito se ouve por aí, às vezes, que certas pessoas não conseguem deixar de ter um comportamento, às vezes, considerado um comportamento pecaminoso, né? E muitos dizem assim, não, e eu creio que a própria psicologia fala que é uma repetição de padrão, e a gente vê isso nas histórias que a gente ouve por aí, né, das pessoas e as histórias de suas famílias. Eu estou preso ao que a minha família sempre, da forma como a minha família sempre agiu. O meu pai era alcoólatra e eu não consigo me libertar disso. O meu avô era adúltero e ele passou isso para o meu pai e eu também não consigo me libertar disso, né? Então, nós ouvimos e vemos histórias de mazelas humanas, que as pessoas dizem, eu não consigo sair, eu não consigo me libertar. O advento diz, sim, você consegue. Sim, porque Ele tem a capacidade de libertar você espiritualmente dessa situação e não deixar ninguém mais refém do pecado. Nenhum de nós pode dizer que somos reféns do pecado. Nós que cremos no advento, que cremos em Cristo, não somos mais reféns, porque Ele nos libertou. Irmãos, não há força do mal, seja qual for ela, que possa aprisionar alguém nas trevas, porque Cristo veio para libertar. E essa é a verdade que a gente tem que contar por aí. Essa é a verdade que a gente tem que viver por aí. Nós não podemos viver nas trevas, nós temos que viver na luz. Nós temos que celebrar aquele que nos libertou do império das trevas para o reino da luz. Nós precisamos viver isso, e precisamos anunciar isso, e precisamos ter a coragem de ajudar aqueles que não conseguem sair de sua rota de destruição, porque Cristo veio libertar, e ainda mais esses também. Não há cadeia espiritual, ou grilhão, seja qual for prisão espiritual que alguém possa estar, que Cristo não possa arrebentar e não possa libertar. Ele é o libertador. Então, irmãos, se nós deixarmos de lado as luzes e a estética desse tempo, o que sobra? O que sobra? Quando olhamos a sociedade e as pessoas, até mesmo as mais próximas, né, e que às vezes valorizam tanto essas coisas da plástica e da estética, o que sobra? Sobra o advento, sobra a verdade de que nós fomos inseridos num pacto do qual não fazíamos parte. Sobra a verdade de que fomos libertos. Sobram essas as verdades, essa verdade do Redentor compassivo que olha para as nossas dores, que sabe no nosso sofrimento. Natal é saber que existe um Deus que se preocupa com você e comigo, e se preocupa com os seus problemas e com os meus problemas. E, portanto, nós podemos celebrar, e, portanto, nós podemos acender a vela em celebração simbolicamente a luz que vai brilhar domingo que vem. Porque domingo que vem não vai ter mais vela. Todas elas estarão apagadas. Porque a luz de Cristo vai brilhar. E é isso que precisamos anunciar, irmãos. É isso que precisamos ter dia a dia na nossa vida. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, Tu conheces a vida de cada um aqui, a família de cada um aqui, as dificuldades de cada um aqui, Senhor. Ó Pai, nós Te pedimos que essas verdades da Tua palavra possam trazer ao nosso coração tranquilidade, celebração, festa no nosso coração, porque nós somos inseridos no pacto. Ó Deus, porque Tu Te preocupas conosco, Tu sabes das nossas aflições. Senhor, porque não precisamos mais estar presos a nenhuma
a nenhum grilhão espiritual, nós somos libertos das trevas pelo Senhor. Ó Deus, que essas verdades, elas se implantem na nossa vida de tal forma que todos os dias nos lembremos delas, Senhor, e elas sejam a força motriz do anúncio da boa nova, que Cristo chegou e é luz e salvação para os gentios. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e derrame sobre nós a tua graça, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.